tem ninguém acordando do meu quarto, falando durante a manhã quando eu acordo, ninguém vai falar assim: você faz comida rua, você realmente ama essa, você realmente precisa de waffle, você realmente precisa disso. Ninguém está te convencendo disso, é um anúncio. O pessoal do anúncio que está vendendo as coisas na rua, eles não falam isso, eu estou aqui, eu vou estar aqui de volta, eu quero estar aqui de volta amanhã. O pessoal que vende as coisas para você. Eles não mandam você ir lá e obrigar você a comprar. Ele não precisa fazer isso porque você já precisa de ter isso na manhã de um jeito ou de outro. Eu já acordo precisando isso, então eles não precisam nem fazer isso porque eu já acordo com esse pensamento. A gente está sendo inundado com mensagens o tempo todo e elas são feitas para mudar a forma que nós acreditamos, a forma que nós pensamos. E não é apenas anúncios, tem todos os tipos de mensagem que são supostas para mudar a forma que nós enxergamos o mundo. Eu quero mergulhar em uma mensagem, em alguns momentos de mensagem, que são mensagens que querem mudar a forma que você se vê e a forma que você vê o mundo. E as mensagens são realizadas elas te dão a ideia de que você é o suficiente para lidar com a vida nesse mundo. Você tem o suficiente dentro de você para lidar com esse mundo. Você é o suficiente. Ou acredite em você mesmo. Ou você faz você, manifesta o seu destino. O trabalho duro vai te dar tudo o que você sempre precisou. Esse é o tipo de mensagem que a gente escuta no mundo atual. Eu também quero falar com o pessoal da quarta e sétima série, que eles também estão aqui na igreja. Eu acho que eles estão ali em cima, ó. Eles estão lá em cima. Nós estamos muito gratos que vocês estão aqui com a gente hoje. A realidade é que para alguns de vocês que estão na escola, vocês estão escutando as mesmas mensagens. Aquela coisa que eu falei sobre no início, você já escutou isso primeiro. Você é o suficiente. Tem placas na comunidade inteira que fala você é o suficiente. Que são para as crianças, para nossas crianças. Aqui a pergunta: você é suficiente para você? Porque eu vou te falar uma coisa, que quando eu estava na quarta, sétima série, eu não era o suficiente. Eu não tinha tudo já sabendo de tudo. E adivinha o quê? Eu ainda não tenho. E você talvez já tenha escutado isso. Você pode fazer tudo o que você colocar sua mente. Fazer tudo que você colocar sua mente, você consegue fazer. E ele falou assim: olha, na minha quarta e sétima série, eu ainda tinha minha mente muito limitada e não conseguia fazer tudo o que eu queria, na verdade. Mas se você fosse. Se você trabalhar duro, vai acontecer mais do que se você não trabalhar duro, mas ainda assim você não pode fazer tudo, você não é o suficiente e tem coisas fora do seu controle. Então, essas mensagens que a gente escuta o tempo todo, elas são são armadilhas pequenas que a gente nem percebe, porque se torna uma verdade. E sim, se você trabalhar muito, muito duro, você vai conseguir o que você quer. Você deveria ter um plano e perseguir os seus sonhos para o futuro. Tem verdades nela, mas não é uma verdade completa. E a gente acha que aqui no condado de Chester a gente pode cair nessa armadilha muito rápido, porque todo mundo é muito inteligente, a gente sabe o que está acontecendo na cultura, a família é uma família com sucesso, bem de vida. E você pensa: eu sou o suficiente, eu posso alcançar o que eu quiser. E tudo funciona até que tudo começa a desmoronar. Porque em algum momento da sua vida, tudo vai começar a desmoronar. Vai ter um momento na sua vida que para você ou para alguém que você ama, as coisas vão estar fora do controle. Ou vai chegar um momento da sua vida que você vai ter acumulado todas essas coisas, você tirou todas as férias mais lindas que você poderia imaginar e ainda não é o suficiente. Você vai sentir que algo falta. Porque tudo que a gente mais precisa na vida não são brinquedos, não são viagens. O que a gente mais precisa na vida vem de um nível de coração, vem de. A gente precisa do sentido de paz e alegria. Que vai estar com a gente, não importa o que aconteça na nossa vida. Então eu quero ler um versículo pra gente, que vai levar pra gente para essa ideia de que pra gente se confiar, essa ideia de autossuficiência. A gente vai ler Romanos 15, 13. E enquanto a gente olha para esse versículo, a gente está começando uma nova série aqui na igreja. É uma série falando Verão da Escritura. Então, bastante semanas na frente de nós vamos passar bastante tempo, uma vez pela semana nos domingos, conversando sobre isso.
E hoje é Romanos 15, 13. E durante esse verão, a gente quer falar que aqui geralmente é tempo de férias, todos estão descansando, mas nós ainda precisamos estar engajados com a nossa fé. Nós ainda precisamos estar engajados com o Senhor. E é por isso que esses versos estão aqui, eles estão para nos trazer essa verdade. A gente vai falar disso um pouco depois, mas eu tenho um cartão para entregar para vocês e eu vou entregar para vocês levarem para casa, irem pensando e memorizar. Mas eu vou falar mais disso depois. A gente quer que Deus te use durante esse verão para mudar você e mudar sua família. Vamos ler o versículo 13 de Romanos 15. Eu vou ler da versão... Eu tô lendo essa versão porque eu achei que era uma tradução muito interessante. O apóstolo Paulo escreveu que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz. Em vista da fé de vocês, que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Vou ler de novo. Que Deus, a fonte de esperança, os encham inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam, de modo que vocês transbordem da esperança pelo poder do Espírito Santo. Esperança está no centro desse versículo. A gente acabou de cantar várias músicas sobre esperança. A esperança está no meio. Não é esperança em você, não é esperança nas suas habilidades, é esperança no Deus da esperança. Ele vai te levar para alegria e paz transbordando. A paz que a gente tem não vem da gente, vem de Deus. Ele é o único que pode nos dar a esperança que vem e a única esperança que dura. Não é um nível de esperança que nós podemos achar em nós mesmos. Ela precisa de Deus e o trabalho das pessoas de Deus. Na verdade, no início desse capítulo, Paulo vai falar a mesma coisa. Então, o que ele fala no capítulo 13, ele está só sumarizando tudo. Então, no mesmo capítulo 15, 1 ao 2, ele vai falar: nós que somos fortes, devemos ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos. Devemos agradar ao próximo, visando ao que é certo, com edificação deles como alvo. A gente precisa um do outro. Muitas vezes as coisas não vão acontecer tão bem para você e você vai precisar de gente. Você precisa de pessoas. Nós precisamos um dos outros. Olha o verso 4. E ele fala, por qualquer coisa que já foi escrita no passado, foi escrito por nossa esperança, para nossa disciplina, para que a gente aguente com esperança e paciência. Vem de quando nós ajudamos um ao outro e vem da palavra de Deus. Nós vamos falar muito de hoje sobre isso, sobre a esperança de Deus. E que o Deus, a fonte de esperança, os enche inteiramente de alegria e paz. Que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo Jesus. Ele vai usar como nós ajudamos um ao outro, como nós servimos uns aos outros, como nós usamos as palavras de Deus, a Bíblia, para alcançá-los. Então, a esperança... O que é esperança? Essa é a pergunta. Então, agora a gente está falando de esperança, mas o que é esperança? Vamos no dicionário, a definição. A esperança é uma vontade, um desejo acompanhado de expectativa ou crença na realização. Então, uma empresa, em outras palavras, a gente quer algumas coisas, a gente tem expectativa de que isso vai acontecer, e a expectativa em si mesma, ela já é a esperança. Então, essa é a esperança. Então, a esperança é o que nós queremos, mas é muito difícil de você alcançá-la e é muito fácil de perder. As pessoas perdem a esperança porque eles param de acreditar, porque as coisas que eles mais queriam não aconteceram. Você pode perder a esperança quando você se toca que você não pode controlar a sua vida por total. Eu vou imaginar que muitos de vocês aqui já falaram: eu nunca vou achar um serviço novo. O meu marido, minha esposa nunca vai mudar. O meu casamento nunca vai funcionar. O meu filho nunca vai se livrar desses problemas que ele tem. Ou eu nunca vou sair debaixo dessa sentença de morte.
Eu sei que muitos de vocês já falaram isso, eu já ouvi muita gente falando isso, esse tipo de falta de esperança. Crianças, vocês também perdem a esperança. Eu sei porque quando eu era uma criança, eu também perdi a esperança em alguns momentos. Momentos que eu falava coisas do tipo, eu nunca vou fazer amigos, eu nunca vou ser amado, eu nunca vou ser popular, eu nunca vou me dar bem nessa matéria. Você começa a perceber que nada vai dar certo pra você e você acha e você perde a esperança. Já teve momentos na minha vida que foi muito difícil, foi uma pressão para tentar sair dessa situação. É fácil, é fácil de sair dessa carga quando você é curto, temporário, você sabe que daqui a uns tempos você já vai passar, você consegue lidar com isso. Mas quando você sente que o problema nunca vai passar, é muito difícil de lidar com isso. E aí é o momento que você perde a esperança. O que Paulo está falando aqui nesse capítulo e nesse versículo 13 que a gente está falando, ele quer que nós sejamos uma pessoa com bastante esperança, uma pessoa esperançosa. Ele está falando e que metade de nós é uma pessoa corajosa e a outra metade é uma pessoa medrosa. Então a gente está falando assim, sério? Uma pessoa com medo de ser esperançosa? Sim, é muito fácil de não acreditar. Parece que você está salvando você mesmo de ficar desapontado com algo. Você sente que às vezes você está esperando por algo que você precisa estar preparado ou não quer. Ou tem uma frase que se você não esperar por nada bom, você nunca vai ser desapontado. Ele falou, você assume algo estúpido, porque se você pensar assim, você nunca espera por nada, você não tem esperança na vida. Eu falo isso, mas esse é o jeito que eu sou. Eu sou uma pessoa difícil de acreditar as coisas. Se você perguntar para qualquer pessoa dos servos aqui, eles vão falar: sim, Nate, ele é uma pessoa muito difícil de acreditar. Ele nem sempre acredita que as melhores coisas vão vir no caminho dele. Ele sempre acredita que. A esposa dele sempre acredita que as coisas boas vão acontecer e ele tem dúvida. Essa semana passada, a gente estava falando com o pastor Rob sobre não terem muita gente servindo. Quando você acorda de manhã, como você acorda? Você acorda esperançoso ou duvidoso? E o pessoal do nossos servos, eles falaram, uns acordam com esperança, uns falaram que acordam, sei lá, esperando, outros duvidando. Algumas manhãs eu acordo com muitas dúvidas, algumas eu acordo confiante e esperançoso. E pensa agora, você, como que você acorda nas suas manhãs? Deus quer que nós sejamos pessoas esperançosas. É a sua natureza e é muito cansativo você ser uma pessoa com dúvida o tempo todo. Deus quer que nós tenhamos paz sendo esperançosos. E é por isso que o apóstolo Paulo está falando que o Deus da esperança vai te encher de paz e alegria. Então, como que nós achamos a esperança? Eu quero te mostrar um diagrama que nós chamamos o caminho da esperança. Isso daqui está meio que embolando tudo o que ele acabou de falar. E aqui na carta. No primeiro, você vai ver no centro que está falando que o Espírito Santo, ele dá o poder. Nós não podemos fazer nada sem o poder do Espírito Santo na nossa vida. Se você é um seguidor de Cristo, se você pediu para o Senhor Jesus Cristo perdoar os seus pecados, então o Espírito Santo vive em você. E ele vai te dar a capacidade de você fazer as coisas na sua vida. Toda parte desse processo só depende em uma coisa somente, e isso é o Espírito Santo. Deus precisa estar envolvido pelo trabalho do Espírito. A primeira parte está ali no início, que fala, está no topo, e fala que a gente precisa ler a palavra, a gente precisa ler as escrituras. A gente está falando do verão das escrituras porque é muito importante para quem nós somos. Você precisa ler a palavra de Deus. Enquanto nós lemos a palavra de Deus, o Espírito Santo está trabalhando em nós. Primeiro, ele ajuda a entender o que a gente está lendo naquelas páginas. Isso foi escrito há mais de 2.000 anos atrás. E não é fácil, não é fácil. Às vezes é difícil você entender o que você está lendo. Mas o Espírito Santo te guia e te explica. A gente também pode ajudar um ao outro, mas o Espírito Santo é quem te lida.
Ele também vai te ajudar a lembrar essa palavra. Então, depois, quando você acostumou a ler essa palavra, o Espírito Santo vai te lembrar dessa palavra. Ele também está nos ajudando a acreditar. Esse é o nosso próximo passo. A gente precisa acreditar na palavra de Deus. Porque acreditar é uma escolha. Nós temos a escolha. Eu vou acreditar nas promessas de Deus, ou eu vou acreditar na palavra de Deus, ou eu vou duvidar disso. A gente precisa acreditar nisso. As promessas são sempre verdade. A palavra de Deus sempre é verdade. Mas nós ainda temos a opção de escolher acreditar ou não. E Paulo está falando que a palavra de Deus vai te dar a alegria e paz quando você acreditar. Então, acreditar é o caminho inteiro para a esperança. Acreditar no quê? Acreditar nas promessas de Deus. Acreditar que Deus vai intervir na sua vida, que Ele vai te ajudar, que Ele vai te dar o que você precisar e quando você precisar. Mas para você conhecer, acreditar em Deus, você precisa conhecer as promessas de Deus. Então, você agora volta para o primeiro passo. Você só vai conhecer as promessas se você ler as promessas. E você só vai aprender e acreditá-las se você ler. A gente tem a tendência de focar não somente nas promessas de Deus, mas nos comandos de Deus, nos testamentos. Nós estamos tão focados no me fala o que fazer, o que não fazer, o que eu posso e não posso fazer. A gente está focando nisso na Bíblia. A sua tendência é abrir a Bíblia e ver, tá bom, então, agora eu posso fazer isso, o que eu não posso fazer. E aí você está olhando para Romanos 15:13 e agora você está pensando, tá bom, e tenho que ser mais alegre, eu tenho que ser mais pacífico, eu tenho que eu tenho que ter muita, muita esperança. E, na verdade, Deus está nos chamando para a gente fazer algo. A gente, que é isso que a gente acha, Deus está chamando para fazer algo, mas Ele está chamando para acreditar em algo. Eles não são comandos para a gente, eles são promessas, alegria, esperança. Isso daqui é promessa de Deus, Ele não é um comando de Deus. Ele não está mandando você fazer nada, Ele está prometendo algo para você. A Bíblia é cheia de promessas, e enquanto você vai e você lê, é isso que você tem que procurar, as promessas de Deus. Sim, os mandamentos são importantes, eles vão ensinar a viver uma vida que agrade a Deus, mas você precisa experienciar essa vida de mandamento, mas as promessas motivam os mandamentos. Eu vou te dar uma dica para você procurar na Bíblia quando você estiver lendo. Agora eu quero voltar para Romanos, capítulo 8. Aí eu quero ler duas promessas em capítulo 8. Romanos 8. Esse aqui é o meu capítulo favorito da Bíblia inteira e transformou a minha vida, e principalmente por conta dessas promessas que eu vou mostrar para vocês. 8:28. Romanos 8:28. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com seu propósito. Que versículo bonito. Eu fico imaginando que para muitos de vocês, esse daqui é o versículo favorito de vocês também. E eu sei que é muito popular, muitas pessoas amam esse. É uma promessa incrível, que Deus vai trabalhar e vai cooperar por tudo para o nosso bem. Se você é um seguidor de Cristo, se você já foi perdoado por seus pecados, se você já foi adotado na família de Deus, Ele vai trabalhar e isso tudo vai cooperar pelo seu bem. Agora, não existe um tempo, amanhã isso vai acontecer, ou ano que vem isso vai acontecer. Ele não dá um tempo. Ele fala que vai acontecer no tempo certo. E ele não falou que vai acontecer de acordo com o que você acha que é melhor. Fala que Deus vai fazer de acordo com o que ele sabe que é melhor, não o que você acha. Então a gente vai olhar agora em Romanos 8, capítulo 28 e 30. Pois o Senhor. Hum. Quem no...
O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Eu achava que Deus usava as Escrituras para me condenar e para me separar dele, como se eu fosse um absoluto pecador, mas não. Deus não está me fazendo ficar com medo dele. Eu entendi que ele me amava e que ele me seguraria, independente do que acontecesse nesse mundo, ele me seguraria, me protegeria. Eu não posso fazer nada para me separar dele. Eu não poderia trabalhar para fazer nada para que se me separasse dele. E se essas promessas forem verdade, só essas duas promessas, se elas são verdadeiras, elas já mudam completamente as nossas vidas. E isso nos leva ao nosso último tópico, que é quando nós acreditamos mesmo nas promessas de Deus. E elas não são muito fáceis de confiar, mas quando nós acreditamos que elas são verdade, então nós receberemos a alegria, a paz e a esperança. Porque quando você acredita que ela é verdade, então você sabe que ela vai funcionar. Deus vai trabalhar isso para você, porque se você recebeu e você acreditou, ele vai fazer. Por isso que o acreditar vem antes de receber, porque quando você acredita, ele faz no tempo dele. Então, esse caminho que é um ciclo, porque quando você começa, ele volta para o início, quando você finaliza. E quanto mais você lê, você vê mais promessa. E quanto mais você vê promessa, você vai continuar a acreditar. E quanto você começa a acreditar nas promessas que você lê na Bíblia, automaticamente, pela natureza dessas promessas, você vai se encher de esperança, alegria e paz. E nesse momento, em todo momento, o Espírito Santo está te trabalhando, te ajudando a ler, te ajudando a entender e recebendo. E quanto você acha mais esperança, você vai ter mais vontade de conhecer a palavra de Deus. Então o ciclo vai se repetir de novo. Deus quer te dar esperança. Ele quer que você experimente a alegria e a paz, mas não é sempre tão fácil. E se você tiver um tempo difícil acreditando? Vamos falar que você vai ter um tempo muito difícil acreditando que qualquer uma dessas coisas que eu falei é verdade. Talvez, ok, um dia, talvez Deus vai trabalhar nessa promessa que ele falou, mas você está tão desapontado com o que está acontecendo na sua vida e você está desacreditado. Tá tudo bem você lidar com a falta de crença. Pensa em Jesus e os seguidores de Jesus mais próximos. No final, um pouco antes de Jesus ascender ao céu, ele reuniu os discípulos e em Mateus vai falar que um pouco antes dele ascender ao céu, uma pessoa duvidou. Ele acabou de ressuscitar, ele morreu na cruz, ele ressuscitou, todos os milagres aconteceram, ele já estava indo para o céu e muitos duvidaram. Pensa nisso. O rei Davi, a gente acabou de falar sobre ele aqui nas outras pregações. Olha os salmos que ele escreveu. Ele foi enchido em alguns salmos com falta de crença. Tá tudo bem lutar com isso, com a dúvida, de ter um tempo difícil entendendo as promessas e acreditando nas promessas de Deus. Tem uma história muito, muito legal sobre a história de Deus, de Jesus em Marcos 9. Eu vou explicar, você não precisa ler. Isso daqui é bem depois que Jesus foi transfigurado na montanha. Jesus tá na montanha, ele tá brilhando, eles estão vendo ele com Moisés e todos. Ele sai da montanha. E aí, de novo, ele tá com mais uma multidão de gente pedindo as coisas para ele. E no meio dessa multidão tem um seguidor. E ele vem e ele tá falando que o filho dele tem demônios. Jesus, por favor, cura o meu filho. E Jesus fala: tudo é possível para quem acredita. E aí, ele vai e fala. O pai do filho fala: eu acredito. Jesus, eu acredito. Eu acredito no momento, mas ainda assim duvido. Para onde nós vamos quando a gente está com dúvida ou quando a gente não tem a certeza de que Deus vai fazer isso pra gente? A gente chora,
A gente pede ajuda para Deus na nossa falta de fé. A gente também. A gente vai voltar em Romanos 15, no início de 15. Ele vai falar de como nós precisamos de um outro, mas às vezes você não vai ter esperança, mas as pessoas ao redor de você vão ter esperança e vão te encher dessa esperança que eles têm. Nós precisamos ajudar um ao outro, nós precisamos segurar um ao outro em cima. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos do Espírito Santo para nos ajudar a aprender e acreditar o que é verdade sobre as promessas dele. Nós não podemos trazer esperança para nossas vidas por nós mesmos. Nós precisamos de pessoas que estão acreditando na esperança de Deus e da esperança de Deus. Às vezes, ter esperança na vida não significa sobre ter esperança do que está necessariamente acontecendo para a gente. Não são promessas para dias perfeitos, são promessas para dias que você se sente mais desesperançoso. Ou como que ele vai resgatar a pessoa que nós amamos. São dias difíceis. Eu quero voltar para onde a gente começou. Porque muitos de vocês ainda não passaram pela lavagem cerebral. Pode ter a chance de que vocês estão permitindo as mensagens do mundo influenciar o modo que você pensa, que te carrega por caminhos de mentiras. E uma das mentiras é que você tem o suficiente em você para fazer a sua vida acontecer. Que se só o seu trabalho é o suficiente, se você trabalhar muito duro. E que tudo vai acontecer tão bem para você e para as pessoas que você conhece, mas isso é uma mentira. Não é verdade. Mas todos de nós podemos ser tentados a acreditar nessa mensagem perfeita que eles entregam. Nós não queremos que os nossos pensamentos sejam dominados pelas mentiras, mas sim pela verdade da Bíblia. Ao invés dos nossos cérebros serem lavados pela mentira, nós queremos que seja lavado pela verdade. E é aí que a palavra de Deus vem. Nós teremos a oportunidade de que, enquanto nós estamos lendo a palavra dele nos lava e nos traz essa ideia. E o Espírito Santo está trabalhando para que nós acreditemos nisso. Deus tem projetos lindos para nossas vidas. Ele tem projetos lindos para minha vida e para sua vida. Eu sei disso. Mas ele não vai ficar agindo para tudo que é ruim para parar de acontecer. Ele não vai começar a fazer que eu não sinta. O projeto dele na minha vida não é que pro resto da minha vida eu nunca mais sinta dor. O projeto dele para minha vida é para eu experimentar uma vida que me carrega para a esperança que eu posso alcançar, porque ele tem. Não a que eu posso alcançar, não o que eu acho aqui nesse mundo, mas a esperança que eu acho no mundo, que eu acho no Senhor. Que eu acredito que Deus vai prover para mim. Eu acredito que Deus se importa comigo, que Ele sabe o que acontece na minha vida e que Ele vai intervir. É isso que eu preciso ter minha esperança em. Então, nessa semana, em algum momento, se você faltar a fé ou se você tiver falta de crença durante, eu quero que você pense de Romanos 15 e 13. A gente vai te entregar esses cartões, eu vou te explicar o que é esse cartão. Nós teremos esses cartões aqui fora no lobby. Tem suficiente para todos vocês aqui. Nós queremos que você leve para sua casa. Eu quero que você coloque em um lugar no seu campo de vista que você vai ler bastante vezes durante a semana. Eu quero que você medite sobre essa passagem. Eu quero que você memorize esses versículos. Vai ser fácil para a gente memorizar esse versículo todos juntos, a igreja. E aí, na próxima semana, enquanto a gente vai passando nessa mensagem, eu quero que você vá memorizando todas as outras escrituras que a gente vai passar. Você talvez está pensando, nossa, isso daí vai me sobrecarregar muito. Sim, você pode memorizar um versículo por semana. Vocês são inteligentes o suficiente para lembrar um versículo por semana. Pode ter até a gente vai ter até um cartão especial para as crianças perguntarem para vocês. Eu quero que vocês discutam isso com a sua família. Eles perguntem para vocês o que você está falando sobre esse versículo. Vai ser lindo você compartilhar com as suas crianças as promessas de Deus que você confia que é verdade. Explica para eles explica para eles o pensamento de Deus para eles. Então, nesse verão, enquanto a gente lê isso e faz esse estudo junto, a gente quer criar um fundamento de fé, porque a nossa fé é para amanhã, para a próxima semana, até para o próximo ano. Ela não é achada em nós mesmos, ela não é achada pelo que nós podemos trazer à mesa.
ela é em achar a Deus, é achada em Deus, em si, nele mesmo. E que Deus vai prover para nós. Que Deus se importa conosco. Que Deus vai trabalhar tudo pelo plano perfeito dele, no tempo perfeito das nossas vidas. E é isso que a gente precisa acreditar que é verdade. Deixa eu orar para vocês. Eu quero orar esse versículo para vocês. Vamos orar. Deus da esperança. Nós acreditamos. Nos ajude na nossa falta de crença, nos encha de alegria alegria e paz. Mesmo quando a nossa vida é difícil, nos encha de paz e alegria. Nos ajude a confiar nas suas promessas e lembrar da sua bondade. E viver com uma esperança transbordante. Amém.